Olá! Direto ao ponto. Estas são as notícias de 25 de dezembro de 2025 que o seu concurso pode cobrar. Hoje, vamos mergulhar em geopolítica, economia e também nos desafios socioambientais. E o fio condutor da nossa análise é uma pergunta assim bem central. Qual é, afinal, o papel do Estado no século XXI? Exatamente. A ideia é ir além da manchete, sabe? É entender a engrenagem por trás de cada notícia. Vamos ver como ele atua como ator global, como regulador da economia e, claro, como protetor da sociedade. Isso. Veremos o Estado agindo com força máxima no cenário internacional, usando a caneta para intervir na economia doméstica e, por fim, como garantidor de direitos fundamentais. Cada notícia é uma peça desse quebra-cabeça. Perfeito. Então vamos começar pela geopolítica, que é onde a atuação dos Estados fica mais explícita. A situação na nossa vizinhança esquentou, e esquentou de forma bem perigosa. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela atingiu um novo patamar. Pois é. A Casa Branca ordenou um foco militar no que eles chamaram de quarentena do país. Mas as fontes que a gente analisou descrevem a ação como um bloqueio total a navios petroleiros, né? É uma escalada em tanto. Exato. E a escolha da palavra quarentena é uma aula de relações internacionais. É um eufemismo, assim, muito calculado. Por quê? Qual a diferença? Bloqueio é um ato de guerra segundo o direito internacional. Quarentena soa quase como uma medida sanitária, mais defensiva. Foi o mesmo termo, aliás, que os EUA usaram na crise dos mísseis de Cuba em 1962. Está uma mudança de regime em Caracas. E eles estão aproveitando a janela de uma crise humanitária que, bom, já se arrasta por anos. E o Brasil, claro, foi pego no meio desse fogo cruzado. O nosso embaixador na ONU se posicionou de forma bem dura. Sim, ele afirmou que a ação viola a Carta da ONU e pediu o fim dela. Eu fico imaginando a pressão nos corredores Itamaraty. De um lado, você tem um parceiro comercial gigante, os Estados Unidos, do outro, um vizinho problemático, mas ainda é um vizinho. Como se equilibra isso na prática sem sair perdendo? É o dilema clássico da política externa brasileira. Alguns chamam de dilema do trapezista. Você precisa se equilibrar entre princípios e interesses. Certo. Por princípio, o Brasil defende a não intervenção. Isso está lá no artigo 4º da nossa Constituição. É uma cláusula pétrea da nossa diplomacia, sabe? Desrespeitar isso abriria um precedente perigoso. E por interesse? Por interesse, não podemos antagonizar abertamente os Estados Unidos. Então, a nota do embaixador foi o caminho do meio. Criticar a ação e não o ator e levar a discussão para o Fórum Multilateral, para a ONU, que é o lugar correto. Então, para quem está estudando, o que precisa ficar claro aqui, qual é o conceito-chave para a prova? Olha, o ponto nevrálgico aqui é o choque entre dois princípios fundamentais. De um lado, a soberania nacional, que é o pilar do sistema internacional desde Westfália, lá em 1648. A ideia de que cada estado é supremo dentro de suas fronteiras. Ok. E do outro lado, um conceito mais moderno, o de responsabilidade de proteger, a R2P. Ele argumenta que a soberania não é um cheque em branco para um governo cometer atrocidades contra a própria população. E os Estados Unidos usam a crise humanitária como justificativa, então? Exatamente. Enquanto o Brasil e outros países contra-argumentam que qualquer intervenção precisa do aval do Conselho de Segurança da ONU. Uma ação unilateral como essa é vista como violação da ordem internacional. É esse conflito de visões que a banca examinadora vai adorar explorar. Ainda na América Latina, outra notícia que mostra essa influência externa. Depois de semanas de um processo eleitoral bem tumultuado em Honduras... Com acusações de fraude e falhas tecnológicas... Isso. Nasre Asfura foi declarado vencedor. Ele era o candidato abertamente apoiado por Donald Trump. E esse resultado é sintomático de uma dinâmica maior. A eleição em si já foi um reflexo da instabilidade crônica na América Central. Mas a vitória do Asfura consolidou uma certa virada à direita em parte da América Latina e, mais importante, demonstra que o alinhamento com potências externas continua sendo um fator decisivo. Aqui entra aquele conceito de soft power, certo? Mas, na prática, como isso funciona?
Não é como se o apoio de um político estrangeiro, mesmo sendo um ex-presidente americano, virasse milhões de votos automático. Não, claro que não. É bem mais sutil. O soft power aqui se manifesta de formas, algumas sutis, outras nem tanto. Não se trata de tanques na rua, mas de sinais. Sinais? Sim. O endosso de uma figura como Trump sinaliza para as elites econômicas locais e para uma parte do eleitorado qual candidato tem o amigo forte. Isso molda a percepção de futura estabilidade econômica. Para um país dependente como Honduras, esse sinal pode ser mais poderoso que qualquer propaganda. É a moderna esfera de influência, então. Exatamente. Não é mais sobre controle territorial direto, mas sobre moldar o ambiente político e econômico a seu favor. Bancas como o CESP e Sebrasp, adoram cobrar essa dinâmica. E essa disputa por influência está causando rachaduras até entre aliados históricos. Uma reportagem da BBC mostrou que a União Europeia, junto com França e Alemanha, fez críticas pesadíssimas aos Estados Unidos. Sim, por negarem vistos a ativistas europeus. E o detalhe, eram ativistas que trabalham justamente com o combate à desinformação e a regulação das Big Techs. Isso expõe uma falha geológica na Aliança Ocidental, não? Totalmente. A causa raiz é uma divergência filosófica profunda sobre como lidar com o poder das gigantes de tecnologia. De um lado, a Europa com uma visão de que o Estado precisa regular fortemente esse mercado para proteger os cidadãos. E do outro, os Estados Unidos. Do outro, os Estados Unidos, com uma tradição de maior liberdade de mercado e uma defesa quase absoluta da liberdade de expressão que as Big Techs usam como escudo. A gota d'água foi a imposição de sanções americanas a um ex-comissário europeu que foi particularmente duro com as Big Techs. A Europa viu isso como uma retaliação. Direta. E uma afronta. Quer dizer, não é só uma briga sobre vistos. É uma disputa sobre quem define as regras do jogo no século XXI. E o Brasil, que está no meio do debate do PL das fake news, deve estar assistindo a tudo isso de camarote. Exatamente. E o conceito de prova aqui é o de soberania digital. Ou seja, a capacidade de um Estado de controlar e regular o espaço digital dentro de suas fronteiras. O que a gente está vendo é o choque de dois modelos. O europeu e o americano. Isso. O modelo europeu, tipo o GDPR, é regulador, intervencionista, focado nos direitos do cidadão. Já o modelo americano é historicamente mais liberal, focado na inovação, na autorregulação. O Brasil e outros países estão, nesse exato momento, tentando decidir em qual dos dois barcos vão remar. É um dos temas mais quentes para qualquer prova de atualidades. Falando em estados definindo as próprias regras, vamos trazer a discussão para casa. Aqui no Brasil, o governo também usou a caneta para intervir na economia, e isso vai impactar o bolso de milhões de brasileiros. Sim, foi oficializado com publicação no Diário Oficial o novo salário mínimo. Isso, R$ 1.621 para 2026. E, na mesma leva, foi liberado o saldo do FGTS que estava retido para quem aderiu ao saque aniversário, né? Exato. E analisar essas duas medidas em conjunto é muito interessante. O reajuste do mínimo segue uma política de Estado, uma fórmula de valorização que combina inflação e crescimento do PIB. É a longo prazo. E o FGTS? Já a liberação do FGTS é uma medida de curto prazo. É uma injeção de liquidez na veia da economia para estimular o consumo imediato. É o clássico dilema entre o presente e o futuro, não é? A liberação do FGTS dá um alívio agora, ajuda o comércio, mas, ao mesmo tempo, esvaziar a poupança que deveria proteger o trabalhador numa demissão. Você tocou no ponto central. É exatamente o dilema entre o analgésico e a vitamina. O FGTS liberado é um analgésico, alivia a dor do endividamento agora. Mas o fundo, na sua essência, foi criado para ser uma vitamina, para fortalecer a saúde financeira no longo prazo. E o governo está trocando um pelo outro. Basicamente. E isso é uma decisão de política fiscal. Para a prova, é crucial entender isso. O aumento do mínimo impacta os gastos do governo em cascata, INSS, PIS, PASEP. A liberação do FGTS é uma medida de política monetária não convencional. E claro, a banca pode cobrar a diferença entre ganho real e reajuste nominal. Ainda no campo das políticas públicas, outra decisão do governo que gerou um debate acalorado. O presidente Lula assinou o decreto que retoma a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros nos cinemas em 2026. A famosa cota de tela está de volta. Exato.
Essa é uma política pública clássica de fomento à cultura. A causa é clara. A indústria audiovisual brasileira, apesar da qualidade, compete com um marketing avassalador de Hollywood. Sem uma proteção, a tendência é que a produção nacional seja esmagada. Então a cota funciona como uma reserva de mercado. Perfeito. Garante que os filmes brasileiros tenham no mínimo uma janela de exibição. A consequência esperada é fortalecer toda a cadeia produtiva, gerar empregos, promover a identidade cultural. Entendo o ponto do fomento, mas, sendo a advogada do diabo aqui, na prática, isso não pode acabar forçando o público a assistir algo que não quer e, no fim, esvaziar os cinemas? Não seria um tiro no pé? Essa é a crítica liberal clássica. E é um argumento válido que pode inclusive ser o ponto de uma questão dissertativa. O debate entre intervenção e livre mercado. Isso. A defesa da política argumenta que não existe livre mercado de fato, porque o setor já é dominado por um oligopólio. A cota seria uma forma de reequilibrar o jogo. O risco que você apontou de criar uma acomodação, ele existe, claro. Certo, por isso, políticas de fomento como essa geralmente são mais eficazes quando vêm com outras medidas que estimulam a qualidade. Para a prova, os conceitos são políticas públicas de fomento, economia criativa e a já mencionada reserva de mercado. É um prato cheio. Excelente. Para fechar, vamos para um bloco que une sociedade e meio ambiente. Temos duas notícias que, à primeira vista, não têm relação. Primeiro, a Johnson & Johnson foi condenada a pagar 8,2 bilhões de reais. Uma indenização altíssima. Pois é, a uma mulher que desenvolveu câncer supostamente pelo uso do talco de bebê da empresa. E, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação contra o HPV. Parecem distantes, né? Mas o fio condutor que as une é o papel do Estado e do direito na proteção da saúde. Uma de forma reativa, a outra preventiva. A condenação da J&J é a reativa. Isso. Reflete uma tendência global de responsabilizar de forma cada vez mais dura as grandes corporações. É o direito do consumidor em sua máxima força, o que chamamos de responsabilidade pelo fato do produto. No Brasil, ela é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. E uma condenação nesse valor de mais de 8 bilhões realmente muda o comportamento de uma gigante como a J&J? Ou para eles isso é só custo do negócio? É a pergunta de $1 bilhão, literalmente. A ideia por trás dessas indenizações tão altas, as punitive damages, é justamente essa, que a punição seja tão severa que sirva de exemplo para todo o setor. E a vacina do HPV é a ponta preventiva. Exatamente. É o SUS agindo na raiz do problema para evitar o câncer de colo de útero. É a concretização do artigo 196 da Constituição, saúde como direito de todos e dever do Estado, baseada no princípio da prevenção. E isso nos leva à nossa última notícia, que conecta a saúde, meio ambiente e tecnologia. Uma reportagem da BBC trouxe um dado que, confesso, me chocou. Qual foi? 80% dos países do mundo, incluindo o Brasil, já utilizam a dessalinização da água do mar como fonte de água potável. 80%. Eu sempre associei isso a lugares como Israel, Dubai. Esse número é um sinal dos tempos. Ele mostra que a segurança hídrica deixou de ser um problema regional e se tornou uma crise planetária. A causa é uma combinação, perversa. Mudanças climáticas alterando os regimes de chuva e, ao mesmo tempo, aumento da demanda. E a dessalinização vira uma ferramenta estratégica. Isso. Antes era uma tecnologia de nicho, caríssima, e agora se tornando essencial para a sobrevivência de muitas nações. Mas não é uma solução mágica, imagino. Quais são os poréns que uma questão de prova poderia explorar? Muitos. E aqui está o ponto central para uma análise crítica. A dessalinização tem 2 calcanhares de Aquiles. O primeiro é energia. O processo consome muita energia. CFNGs e fontes fósseis. Ali, você está resolvendo um problema, a falta de água, agravando o problema original, as mudanças climáticas. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. A solução só é sustentável se a energia for limpa. Certo. E qual é o segundo problema? O resíduo.
Para cada litro de água potável, sobra mais ou menos 1,5 litro de um lodo superconcentrado de sal e químicos, a chamada salmoura. E o que se faz com isso? O descarte inadequado disso no mar cria zonas mortas, destrói ecossistemas. Então o desafio da dessalinização não é só tecnológico, é um desafio de desenvolvimento sustentável. Como fazer isso com energia limpa e gerenciando o resíduo? Uma questão discursiva pode pedir exatamente essa análise. Fico alerta. Bom, por hoje cobrimos bastante terreno. Uma análise bem completa do papel do Estado em várias frentes. Sem dúvida. Da diplomacia de crises, à regulação econômica e à proteção da saúde e do meio ambiente, vimos como as decisões de hoje moldam os desafios de amanhã. E por hoje é só. Essas foram as principais notícias com potencial de prova para direcionar os seus estudos. As fontes utilizadas nesta análise foram Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra. Para continuar recebendo análises diárias e aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Bons estudos e até a próxima!